Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui em tempos de pandemia. A nossa aula será no sistema EAD. A gente não pode estar no momento presencial, mas creia que tudo isso vai passar. Então eu espero que vocês estejam bem e nesta nossa primeira aula vocês terão a oportunidade de conhecer a metodologia do trabalho acadêmico. Nós vamos saber o que é o passo a passo para que vocês possam estar seguros de fazer o trabalho de vocês. Nesse momento, com muita calma, com muita tolerância, para que a gente possa fazer um bom trabalho, ok? A gente vai começar com os nossos primeiros slides. E o que é, pessoal? Na verdade, a metodologia do trabalho científico ou acadêmico. Na verdade, os cursos de graduação, pós-graduação, até mestrado, teses, mestrados, eles precisam, na verdade, de um curso que valide ou que dê uma certificação. No nosso caso aqui, vai ser um trabalho. Como é esse trabalho? Nós vamos encontrar ele da seguinte forma: de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Então, nosso primeiro slide é o seguinte: o que é metodologia científica? É o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. É o conjunto de técnicas e processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. E você vai fazer o seu artigo. Nessa primeira momento, nós vamos aprender como se faz um artigo acadêmico. Dentro das normas, você vai dizer: professor, eu não sei como fazer. É neste momento que nós vamos começar o corpo do nosso trabalho acadêmico. Você vai saber o que é, quais são as medidas, o que é que faz, o que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Para o próximo slide agora. A metodologia científica, ela traz algumas etapas. Dentre elas, nós vamos ver algumas aqui, vamos ver como chegar a cada uma delas. A primeira é a escolha do tema. Ele disse aqui que esse passo é primordial, pois aqui será definida a abordagem do trabalho. Pronto, você vai escrever sobre um tema. Você vai partir de uma problemática social, seja ela no campo da educação, no campo social. Você vai a partir de um tema. Desse tema você vai desenvolver o seu artigo. Como? Primeiro você vai fazer uma revisão literária, se embasar quais são os autores em que você vai se fundamentar. Eu vou escolher alguns autores que falam sobre a metodologia do trabalho acadêmico. Então você vai tratar diretamente com autores que trabalham com esse tipo de artigo, que escrevem sobre isso. Isso é a revisão literária. Você vai citar alguns autores que falam sobre o trabalho acadêmico. Como é o trabalho acadêmico nos moldes da ABNT? Ele deve ser padronizado, para que eu e você falem a mesma língua. Nós temos que falar a mesma língua, porque existem algumas regras, como paragrafação, como distância, como paginação, que você vai conhecendo passo a passo. Por que fazer um trabalho acadêmico? Primeiro, porque ele conta como disciplina. Segundo, ele é pré-requisito para a obtenção do título de graduação. Então, você tem que partir a partir da formação do problema. Você vai discutir sobre uma problemática. A partir daí, você vai determinar os seus objetivos, que pode ser, no trabalho científico, você vai para o objetivo geral e para o objetivo específico. A partir daí, você traça as suas metas para o trabalho acadêmico. Um sexto ponto, ele trata da metodologia. Como é que você vai fazer o trabalho acadêmico? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai através de pesquisa de campo, você vai ter visitas às escolas. Nesse momento nós sabemos que não é possível pelo fato da pandemia, mas é essa metodologia que você vai empregar nas suas aulas. Eu quero falar sobre o mangue, então eu tenho que fazer visitas às lagoas, visitas aos mangues, às praias, encostas, fazer entrevistas com os moradores. Tudo isso faz parte do trabalho acadêmico. Não sei se você vai exigir nesses moldes, mas as visitas de campo, as aulas, tudo isso aí, a pesquisa, faz parte da metodologia. Nessa metodologia, o ponto 7, você vai para a coleta de dados. É onde você vai descobrir, conhecer e vai juntar
material para você fazer o seu trabalho acadêmico. Se eu vou falar hoje sobre um tema relacionado à saúde, então eu tenho que tratar sobre a problemática da saúde, trazer informações que embasem o seu tema. Isso é metodologia do trabalho científico. E oitavo ponto, fala na tabulação e apresentação de dados. Como nós chamamos de anexo. Você vai ter os anexos para colocar no seu trabalho. Agora, isso é muito grande no trabalho? Não, existem dois tipos de trabalho mais conhecidos, que no caso é o artigo científico e a monografia. A monografia é um pouco maior. Alguns autores eles querem de 30 a 70 páginas, mas o artigo é bem menor, ele pode chegar de 10 até 23 páginas, são os mais conhecidos, ok? O artigo científico. A norma brasileira, número 6022 da ABNT, diz que existem dois tipos de artigo, o de revisão e originais. Os artigos de revisão são parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Artigo original, por sua vez, é a parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Alguns trabalhos científicos servem para concluir etapas. No caso de vocês, vai ser pré-requisito para a conclusão de curso, ou TCC. Estes são os chamados trabalhos de conclusão de curso. A grande questão é que na academia de nível de complexidade, a formação e o objetivo desses trabalhos científicos mudam. Afinal, os trabalhos acadêmicos são um instrumento de comunicação entre estudantes, professores e pesquisadores. Ou seja, no universo acadêmico, todos precisam falar a mesma língua. Entre os modelos mais conhecidos da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, utilizada completamente no Brasil, Chicago, APA e Vancouver, no Canadá. Conhecemos alguns agora. Projeto de pesquisa, resumos, resenha, relatório, fichamento e pôster. Vamos nos embasar no artigo científico. Segundo os estudiosos Alceu Cavalieri e Sérgio Wegerhoff, artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, técnicas, métodos, processos reformatados nas mais diversas áreas de conhecimento. Dissertação de mestrado, para quem planeja voos maiores, nós vamos começar uma graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, aí você é quem define o seu norte, ok? Então, a dissertação é um trabalho científico desenvolvido para a obtenção do título de mestre. E como escrever trabalho científico? Primeiro de tudo, você tem que se organizar. Primeiro passo é a organização. Então, ele vai fazer o seguinte: para conseguir colocar tudo de forma clara no papel, o primeiro passo é manter a disciplina e a organização. Segundo passo, você tem que pesquisar bastante. A sua monografia, o seu artigo tem de ser reservado momentos para estudo. Então, pesquise bastante. Nos dias atuais, o acesso à informação ficou muito mais fácil. Um cuidado que vocês devem ter é sobre o plágio acadêmico. Muitas pessoas, muitos estudantes, eles caem em alguns erros de colocar citações ou mesmo baixar na internet trabalhos prontos. Não vai ser o nosso caso. Então você vai ter que ter cuidado com o plágio, porque de acordo com o Código Penal, plágio é crime e você não pode incorrer no artigo 184 do Código Civil Brasileiro. Então tenha muito cuidado de que seja o plágio. O que é o plágio em si? O plágio é copiar trabalho de outras pessoas e colocar como seu. Então esse é um problema que é punível no Código Civil Brasileiro. Uma boa dica é começar analisando a seção de referência dos artigos científicos. São pessoas que falam sobre o tema. Então você vai numa galeria, você vai na internet, você procura em livros e pesquisa sobre quais são os autores que falam sobre o trabalho acadêmico, aqueles que são relacionados à construção do trabalho científico. Estruture seu texto. Já tem o tema do trabalho científico, o local, o ambiente adequado para escrever e as informações certas para que possa embasar a sua pesquisa. É hora de colocar a mão na massa.
Comunique-se com clareza e vale lembrar que menos é mais. Cada parágrafo deve ser claro e objetivo. A soma dos parágrafos compõe um texto natural e fluente. Nada de enrolar muito. Você vai escrever pouco, mas um texto coeso e simples e direto e objetivo. O que é esse parágrafo padrão que a gente colocou aqui? Em relação à organização do parágrafo, existe períodos excessivamente longos. Um parágrafo com 20, chega a ter 20 linhas. Não existe muito esse trabalho, né? Essa questão. Então você tem que ser sucinto nas suas palavras e vamos diminuir o tamanho desse parágrafo. A introdução no período ou períodos, que expressa de maneira sucinta a ideia núcleo dos parágrafos, chamado de tópico frasal. O segundo momento, feito a introdução, você passa para o desenvolvimento, ponto 2, que é a explicação da ideia núcleo do tópico frasal. Você vai aprofundar no que você quer falar, isso chama-se desenvolvimento. E a conclusão, que nem sempre é utilizada, mas costuma aparecer nos parágrafos curtos ou cujas ideias são simples. As qualidades que um parágrafo deve ter são unidade, coerência e ênfase. Como montar um artigo ABNT? Então, todo artigo deve seguir uma estrutura composta pelos seguintes elementos: o título, o nome do autor, o resumo. Em alguns trabalhos pedem que esse resumo seja passado para o inglês, chama-se de abstract, e embaixo do abstract você deve ter umas palavras-chave. Recomenda-se 4 a 5 palavras-chave, não mais que isso. E a partir disso você vai ter a introdução, o desenvolvimento textual, conclusão. Não esquecendo das referências bibliográficas. Use apenas a fonte Time News Roman, tamanho 12, e estilo texto do artigo. O alinhamento, todo o texto do artigo deve ser justificado à direita e à esquerda, com exceção das referências do título inicial e das legendas. Como é que eu vou estruturar o meu texto a partir quando eu tiver o texto montado? Você vai utilizar esses critérios. Primeiro, fonte Arial, que é a conhecida, a mais conhecida e a mais apropriada para esse tipo. E geralmente em texto direto, tamanho 12. Papel formado A4. As margens, aí você vai ter superior 3 centímetros e a inferior 2 centímetros. A esquerda 3 centímetros e a direita 2. O espaçamento entre as linhas e entre parágrafos é de 1,5 centímetros. Parágrafos têm que ser justificados e a numeração das páginas acontece no canto superior direito da folha a 2 centímetros da borda. Já o tamanho da fonte deve ser 10. O ponto 7, ele fala da estrutura do parágrafo. Iniciar sempre o parágrafo com a tabulação para indicar o início. Agora no ponto 8 nós vamos falar do tamanho da fonte. Primeiro, no título do artigo, você vai usar em letras maiúsculas em tamanho 12. O nome do autor ou autores em tamanho 10. E na titulação, a nota de rodapé, caso o artigo necessite, você usa 10, que é aquelas letrinhas que vai estar lá no rodapé, bem no finalzinho da folha, para colocar as informações sobre o artigo. E nas palavras-chave, aquela que foi comentada no início, após o abstract, é em tamanho 12. Na redação do texto, a introdução, desenvolvimento e conclusão, também é Arial 12. E nas citações longas, tamanho 10. E nas referências, volta para o tamanho 12. Ok? Vale lembrar, pessoal, que toda vez que você for fazer uma citação que não é sua, você vai citar um autor, você faz um recuo. Esse recuo deve ser na letra de tamanho 10, também na Arial Times New Roman. Ok? O resumo deve conter no máximo 250 palavras, em fonte Arial tamanho 11 justificado. O espaçamento entre as linhas 1,5 deve ser inserido de 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgula. Ok? Nesse primeiro momento, a gente dá uma visão geral. Não é de um dia para outro que você vai fazer um artigo. Nós vamos ter em alguns momentos ainda
para sentar com vocês, para elaborar. Nesse primeiro momento nós vamos fazer o primordial, a escolha do tema. Você vai escolher um tema para dissertar. Eu vou trabalhar esse tema até o final da minha graduação, mas antes disso você vai pegar os tópicos referentes à tabulação, à formatação, e esses pormenores a gente vai levando e vai conhecendo ao longo da nossa graduação. Eu espero que vocês estejam todos bem, e esse texto espero que também seja esclarecedor, e qualquer dúvida vocês têm sempre com quem contar. Nós estamos utilizando, infelizmente, somente o grupo de WhatsApp, mas qualquer possibilidade da gente mudar, se Deus quiser, a gente vai voltar às nossas aulas presenciais e a gente vai tirar dúvidas, como sempre a gente tirou de vocês, na medida do possível, a gente vai voltar. Um bom trabalho a todos, ok?